Isso. Então, nossa inspirativa de treinamento hoje, né? Secretaria aqui da Terceira Idade. Nós não temos essa secretaria hoje atuante na CN-SAFs, né? Esse quadriênio, elas optaram por não ter uma secretária na terceira idade, mas isso não nos impede de ter, tanto na sinodal, como na federação, como na SAF local, porque ela faz parte, né? Também como uma das secretarias lá no Guia do Trabalho das Sociedades Internas. Então, é hora de nós pensarmos em aposentar o nosso conceito do velho, né? Do que é velho. A Bíblia nos diz em Salmo 92:14 que na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, nós temos aqui uma promessa da parte do nosso Deus, de uma vida onde há espaço para uma velhice e que ela seja feliz e também que ela seja frutífera. O nosso guia, com relação às atribuições dessa secretaria especificamente, ele diz o seguinte no artigo de número 33. Copiei e colei. Primeiro, essa secretaria existe para incentivar e dar oportunidade de crescimento espiritual, social e intelectual para a pessoa idosa. Letra B, divulgar o Estatuto do Idoso. Para quê? Para a conscientização dos seus direitos e dos seus deveres como cidadãos. C, despertar no idoso o reconhecimento dos seus dons, dos seus talentos, para serem inclusive usados no reino de Deus e como ele também é valorizado dentro da palavra de Deus. E D, motivar a criação de uma estrutura para cultura e lazer, contribuindo de uma maneira prática e efetiva com o bem-estar e a qualidade da vida desses idosos que nós temos conosco na igreja. Então, veja que quando a gente fala aqui, não é só a idosa, porque nós podemos, como SAF, ter a Secretaria da Terceira Idade e não temos só as mulheres ou as irmãs da SAF participando. Convidar os idosos para participar das nossas atividades no todo, né? Mas como fazer isso? Essa é uma pergunta que a gente vai precisar aqui pensar para responder. Como fazer com que essas atribuições possam ser cumpridas? Primeiro, eu coloquei aqui 3 gráficos para nós analisarmos. São considerações importantes. Veja bem, essa projeção aqui do IBGE, ela traz para nós um retrato para a população brasileira com mais de 60 anos nas próximas décadas. Considerando, olha só, em 2018, 27 milhões, né, de pessoas com mais de 60 anos, vocês veem que a cada 10 anos a projeção vai aumentando significativamente, ou seja, daqui 40 anos, de 27, o Brasil vai pular para 72 milhões de pessoas acima de 60 anos de idade. A projeção é uma estimativa muito alta, né? Números aproximados, mas é uma estimativa pelo que nós temos visto da promoção de vida e da qualidade de vida que as pessoas têm tido também. Esse outro gráfico aqui, ele já mostra o seguinte, em 6 anos, aqui considerando de 2012 a 2018, ok? O primeiro quadrinho aqui, onde os quadros são menores, nós temos aqui a parcela de idosos na população que aumentou. Esse quadrinho menor à esquerda, ele mostra que nós tínhamos em 2012 8,8 percentual e em 2018 o percentual de idosos aumentou para 20,9. Então, houve um crescimento exponencial, né? Se nós formos pensar aí em 6 anos. Já no quadro da direita, nós vemos um decréscimo na população de jovens. Então, nós tínhamos em 2012 10,5% e em 2018, acho que inverteu aqui, era 18,6% e aí caiu para 10,5%. Então, a gente vê um aumento da população idosa e uma diminuição dos mais jovens. Nós temos percebido também que as famílias têm diminuído o número de filhos, isso tudo vai contando, né, para fazer essa estimativa dos apontadores. E esse último quadro, ele mostra a trajetória do envelhecimento, né? Então, em 2018, nós tínhamos ali
São fontes diferentes, mas todos retirados da internet. Então, enquanto em 2018 nós tínhamos 9,5% da população, em 2060, que é aquela parte lá que nós vimos do IBGE, nós vamos saltar para 25,5% de idosos. Então, são fatos importantes para a gente considerar. Por quê, irmãos? Porque são números que a gente não olha para eles apenas pela frieza do número em si, mas a gente olha para o número vendo o que as oportunidades que ele também está nos revelando, né? Os números também mostram oportunidades para nós. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, lá em 2025, ou seja, bem rapidinho, né? Nós estamos em 2021, o Brasil terá a sexta população idosa no mundo, cerca de 32 milhões de pessoas. E a vida média ao nascer, entre 98 e 2008, cresceu 3,3 anos para cada pessoa. Mas as mulheres, elas estão numa situação mais favorável que a dos homens. Ou seja, os homens, eles morrem mais cedo, né, segundo essa estatística. Ou seja, as mulheres, elas têm vivido numa média, mas claro que a gente vê que muitas passam disso, entre 73 e quase 77 anos. Aumentou, né, a perspectiva. Já os homens, entre 66, quase isso, para 69, né? Então, para os homens. Então, eles têm, essa informação nos mostra que nós temos, na igreja, inclusive, o número de viúvas é maior também, né? Tirei essa frase desse livro muito bom que eu me encontrei na internet, inclusive adquiri para poder utilizar aqui conosco. E Samuel Rodrigues de Souza, professor de uma universidade no Rio de Janeiro, ele escreveu que a chegada da velhice deve ser preparada do mesmo modo como o adolescente se prepara para a maturidade. Ou seja, esse processo ele deve acontecer por toda a vida, mas principalmente na meia-idade, que é a fase que antecede o envelhecer. Dura coisa é nós pensarmos na velhice só quando ela chega, porque nós não temos a oportunidade de nos preparar para vivê-la de uma maneira mais adequada também, né? Então, as mulheres elas chegam à terceira idade em maior número do que os homens. Nós vimos lá naquele slide anterior. Há 3 vezes mais viúvas do que viúvos nas igrejas cristãs. Dentro desse quadro, nosso desafio é prepararmos, ou nos prepararmos, se nós não pudermos, ou preparar alguém com o coração neste ministério para poder desenvolver um trabalho com essas senhoras ou com esses senhores também. Considerando que esses irmãos, especificamente puxando para a nossa SAF, que essas irmãs da terceira idade estão aptas a desenvolver muitos outros trabalhos na nossa comunidade, além da prática da oração, da devoção que muitas têm na cozinha, como já é o tradicional de nós vermos também, né? Então, estou convidando vocês para pensarem numa mudança, né, na nossa maneira de ver a terceira idade conosco. Então, vamos pensar alguns cuidados específicos para que os nossos idosos possam se sentir pertencentes e possam estar melhores entre nós também. A gente precisa pensar num conforto digno, físico, né, no caso de mais digno, porque a terceira idade precisa ter um apoio efetivo para atender alguns dos anseios deles, mas um conforto físico ele é bastante necessário, porque nós vemos dificuldades, às vezes, físicas nos nossos idosos, que se nós pudermos oferecer um meio, né, daquilo ficar um pouco mais leve, eles pode favorecer, inclusive, a aproximação e a participação deles. E nós podemos ajudá-los também, pensar nisso, com relação aos seus anseios, nas necessidades que eles têm, tanto físicas quanto também espirituais, né? Para buscarmos dar apoio, ajudar na resolução de alguns desafios dessa fase da vida deles, que às vezes empurra o nosso idoso, a nossa idosa, para o isolamento e para uma inutilidade pessoal, pensar na utilidade dele também, né? Porque às vezes a terceira idade ela traz esse aspecto do esvaziamento, né? Sabe, de uma inutilidade que vai se cercando da pessoa também.
Outra coisa importante aqui para a gente pensar, temos que pensar em valorizar os talentos deles, como nós já colocamos no slide anterior. Por quê, queridos? Porque isso pode ser um meio muito eficaz para ocupar não só o tempo, mas alegrar os momentos de solidão que podem surgir com o envelhecimento, né? Os ninhos vão ficando vazios, às vezes a pessoa fica sozinha em casa, né? Então traz algumas dificuldades. É bom que nós encorajemos aos nossos amados que também se envolvam para desenvolver ministérios frutíferos e de qualidade, né? Eles podem ser muito úteis conosco também, não só na parte da intercessão, como já foi falado, mas também na parte do ensino, né? E a gente, se for olhar para a Bíblia, se fosse abrir aqui para vocês poderem participar, nós teríamos muitos personagens bíblicos que na velhice receberam de Deus tarefas específicas, pontuais, de responsabilidade e deram conta disso porque tinham zelo e tinham experiência para poder também se envolver e executar as tarefas que Deus havia colocado. Ainda hoje, essas pessoas servem para nós como inspiração. Então, nós temos muitos personagens na Bíblia que nos estimulam também a encorajar os nossos idosos a se envolverem e participarem ativamente nos ministérios conosco. Terceiro, pensemos em providenciar meios necessários para evitar esse abandono, não só dos talentos, mas estimular o desenvolvimento do que ele pode, sabe fazer e às vezes pode estar ali um pouco esquecido, né? Ou seja, a gente pode procurar preservar e recuperar algumas tradições culturais. Nós não podemos esquecer, queridos, que dentro da nossa igreja nós sempre teremos muitas gerações trabalhando juntas, né? Então, nós temos gerações X, Y, Z. Hoje nós estamos na alfa e todas elas, as gerações catalogadas, né? E nós temos todas elas convivendo juntas. A geração de hoje não sonha o que era uma tradição cultural de uma geração anterior à minha, porque são fatos que eles não viveram, né? Mas procurar preservar, recuperar essas tradições, não só culturais, mas sociais e espirituais dentro, desde que estejam dentro dos padrões cristãos, lógico, né? Outro ponto importante aqui, através desse ministério com a terceira idade, ou seja, ministério aqui a gente tem que entender como um serviço, tá? A palavra ministério, ela significa serviço no grego. Não é algo de destaque como a gente tem visto hoje em dia por aí, não, né? Mas esse serviço que nós prestamos a Deus com a terceira idade, que ele apoie e proporcione encontros para a efetiva participação dos nossos idosos, inclusive, às vezes, os seus próprios familiares e amigos se envolvendo nas programações, nas participações, né? Para motivar e intensificar o quê? Essa harmonia entre as gerações que existem na igreja, porque nós somos um corpo só, independente das idades que nós temos. E, por fim, tentar envolver a todos. Sabe, aquela irmã da oração fiel, prestativa, zelosa, ou aquele que milita na parte ainda do ensino dentro da igreja, aquele que trabalha na cozinha de maneira voluntária, todos. Ou mesmo aquela senhora que até já está cansada, talvez desanimada, né, porque também se sente sozinha, mas envolver a todos, né? Para quê? Para que não se isolem do resto do mundo, né? Quem sonha, está vivo e produz frutos, serão colhidos nas gerações que ainda vão vir. Então, a gente estimular realmente esse envolvimento do grupo, né? A participação de todos. Eu amo essa foto, irmãos, amo essa foto de paixão. Ela representa muito para mim. Muitos de vocês podem estar, inclusive, nessa foto, outras carinhas lindas que a gente está vendo aqui já não estão mais entre nós, né? Essa foto ela tem 5 anos, foi a primeira atividade quando eu fui eleita presidente. A gente fez um encontro, né, da terceira idade e foi muito bom esse dia, né? Vamos pensar em passos para a gente implantar no grupo da terceira idade na nossa igreja, né? Como fazer esse trabalho. Essa programação foi no PNL. Passos para a gente implantar um grupo da terceira idade na igreja. Bom, homens e mulheres, então não vamos restringir só as mulheres,
né, da nossa igreja local e até da comunidade, porque já que a gente também pode oferecer a oportunidade da salvação através do grupo da terceira idade, nós podemos incluir familiares, amigos dos nossos irmãos da igreja para poderem participar também. E o objetivo aqui é proporcionar a esses participantes do grupo a oportunidade deles poderem usufruir de um envelhecimento, sim, mas de forma ativa e saudável, tanto do ponto de vista espiritual quanto também social. Nós precisamos ter a socialização. Evidentemente, como nós falamos lá na frase do professor Samuel, preparar-nos para o envelhecimento, nós podemos acolher no nosso grupo da terceira idade pré-idosos que também desejem participar. Por exemplo, eu não faço parte da terceira idade, mas eu sou pré-idosa, né? Então eu posso participar se eu tiver desejo, porque é um preparo para mim também com relação a esse momento que vai chegar também na minha vida, se Deus assim permitir, lógico, né? Então, aqui eu coloquei algumas ideias para as nossas programações, irmãs. Vamos ampliar a nossa visão e ver o quanto pode ser feito e não tem sido feito. Porque se nós nos basearmos, amadas, nas informações que nós temos ouvido, e nós temos escutado as irmãs falar que a SAF está envelhecendo, que as irmãs da SAF, as mais novas não querem entrar e as mais idosas é que estão ali, mas elas não têm mais o mesmo vigor e energia que elas tinham há 30 anos atrás, né? Então, quando nós olhamos para isso, por que aqueles números revelam oportunidades? Porque se é verdade o que nós temos ouvido que a SAF está, entre aspas, envelhecendo, então nós temos muito trabalho para ser feito, porque toda a SAF tem irmãs na terceira idade, e assim homens também nos bancos das nossas igrejas. Então, vamos pensar nas nossas programações em criar oportunidades para que eles possam compartilhar e valorizarem as suas experiências. Uma programação onde você oportunize esse momento para esse compartilhamento e a valorização da experiência que é passada, mas ela tem o seu valor, né? O que já aconteceu lá atrás. Criar oportunidade de lazer, nós podemos oferecer o quê? Realização de viagens, que seja de um dia, ou que seja de um acampamento, ou uma viagem onde você se hospede no hotel e volte no dia seguinte. Ou seja, realizar viagens, certas excursões próximas, se for um bate e volta, né? Passeios diversos, até mesmo em nível cultural, ou parques, que nós tenhamos à disposição. Nós temos muitos acessos a lugares que podemos sair com nossos irmãos da terceira idade, lugares que eles mesmos podem indicar para nós. Visita a teatros, etc. Né? Desenvolver momentos de interação entre as gerações, né? Favorecendo a convivência, a troca de experiências com as pessoas. Certa vez, quando eu ainda fazia parte da Igreja do Brás, nós fizemos uma programação no mês do idoso e foi tão lindo, porque quem serviu os idosos, preparou as coisinhas para eles, sabe quem foram? As nossas crianças da UCT. E foi muito gostoso ver, né? As crianças chegavam como se fosse oferecer o menudo que eles poderiam é, comer, né? E o pagamento era assim, tirava um cartão, aí o idoso tinha que dar um sorriso, dar um beijo, dar um abraço. Então foi muito bonito, né? Aquela interação das crianças com os nossos idosos. Então fazer essa integração das faixas etárias. Nós podemos fazer programações em que isso seja desenvolvido. Também podemos desenvolver ações para melhorar o relacionamento da própria família para com a pessoa idosa, né? Para que ela seja tratada com amor, com consideração, né? Quer seja uma roda de conversa, quer seja um debate, ou mesmo uma palestra que venha de fora, que essa família venha participar conosco, junto com o seu idoso também, né? Ainda com relação à criatividade, nós podemos despertar em alguma programação nossa e reforçar na igreja, olha só, que é importante que a igreja também veja a pessoa idosa como um membro ativo, participante da sua igreja, não é alguém que está aposentado, ele faz parte, né? Então, essa atitude de respeito, de honra para com a pessoa idosa,
Podemos possibilitar, através das nossas programações, o aprendizado de novas referências de vida para o idoso, né? Para ele também não ficar preso ao passado, a como era no meu tempo, porque, queridas, nós sabemos que o nosso tempo não volta mais, né? E quando a gente interfere num relacionamento com uma moça mais jovem do que nós, eu até posso dizer como era no meu tempo, mas eu não posso cobrar dela que seja feito como hoje, como era no meu tempo, porque hoje o tempo é outro. A gente precisa ter sensibilidade, né, para perceber isso, até porque nós temos mais condições de entender essas mudanças do que quem não tem a referência nossa do que nós já passamos. Mas possibilitar ao idoso o aprendizado desses referenciais novos, até para a gente poder despertar neles essa inclusão social. Hoje, nós precisamos incluir o nosso idoso em todo esse aparato tecnológico que está nos cercando e que não faz parte absolutamente da vida dele. Não fazia, né? Mas ele tem condições, sim, de se incluir. Nós temos vários irmãos aqui na plataforma conosco agora que passaram por esse desafio, né? Então, nós podemos despertar, ajudá-los nesse interesse e mesmo a conseguir mexer para que eles não se alienem, não entrem numa alienação, não mundana no sentido de tornar-se igual ao mundo, não é isso não, tá? Mas se adaptar às situações que estão ao nosso redor também. Às vezes nós brigamos tanto com uma coisa nova que aparece e nós não vamos conseguir tirar aquilo, nós temos que nos adaptar para poder usufruir das novas tendências do que tem acontecido ao nosso redor. Podemos oportunizar a pessoa idosa também o quê? Criar, formar, fortalecer amizades sociais através do nosso trabalho em grupo, dessas reuniões. E, inclusive, nós não precisamos ficar só com o trabalho na nossa igreja. Vamos supor que a minha igreja tem um trabalho com a terceira idade e também vamos imaginar que a Sandra também tenha na igreja dela. Nós podemos fazer um intercâmbio. Nós vamos fortalecendo amizades sociais, faz parte de uma programação. Ou no seu presbitério, entre as suas safras, né? Nós podemos organizar encontros de reflexão, né? Sobre o envelhecimento, a fim de eliminar os mitos e os preconceitos. Doutora Rívia, que está conosco, falou em um dos nossos encontros do Tempo de Qualidade exatamente sobre isso, né? O que é mito, o que é verdade, né? Que às vezes a gente não conhece no todo e é bom que a gente saiba o que é verdade e o que não é, para nós não nos guiarmos sobre coisas que não são reais, né? O próprio tempo de qualidade, ele veio suprir essa necessidade no tempo da pandemia, porque nós entramos num momento novo, onde nem nós mesmas, mais novas, né, tínhamos o domínio das plataformas, porque nós não precisávamos usar, embora soubéssemos que elas existiam, e aí nós começamos a usar, por quê? Porque era um meio de nós nos reunirmos e da igreja continuar ativa em meio a um momento em que nós não podíamos mais nos encontrar. Então, vocês veem, houve um despertamento, um interesse por essa inclusão em algo novo, e muitos idosos, felizmente, conseguiram avançar nisso. Nas nossas programações, amadas, nós podemos oportunizar o que? A prática recreativa. É recreativo mesmo, sabe? É gostoso, um momento lúdico, né? Quantas brincadeiras nossos idosos faziam, nós não conhecemos. Por que que nós não podemos viver, né, em alguma das nossas programações, aquilo que eles faziam? Brincadeiras de bola de gude, brincadeiras que eles faziam e que nós não temos mais hoje, no dia atual. Nós podemos aprender, né? Atividades físicas através de outras atividades sociais, momentos de lazer, momentos culturais, né? Desenvolver a consciência cidadã, para que essa pessoa idosa exercite os seus direitos, como está escrito lá nas diretrizes do trabalho. Informar, olha que bacana a gente poder informar nossos idosos sobre serviços públicos. E nós temos muitos, tanto em nível municipal, em nível estadual, federal, até mesmo serviços privados que existem direcionados para a terceira idade, que podem atender às necessidades deles, inclusive gratuitamente. Nós podemos informar, às vezes eles não sabem. Então, por onde começar, já que a gente tem todo esse leque, né, de situações que nós podemos
abranger nas nossas programações? Bom, primeiro é conscientizar realmente a igreja e a sociedade, a nossa SAF mesmo na nossa igreja, sobre a relevância desse trabalho. A gente precisa ter intercessores, minhas amigas, sobre esse projeto. Você precisa ter alguém que ore com você pelo projeto, pelo trabalho, né? Pelos idosos que fazem parte. Então, vamos fazer um levantamento das pessoas acima de 60 anos da sua igreja, homens e mulheres, né? Endereço, aniversário, telefone, uma ficha mesmo, sabe? Cadastral, com os interesses, inclusive, deles. Depois eu vou mostrar um modelinho de ficha e vai acompanhar os slides para você baixar quando ficar disponibilizado também. Convide pessoas para te ajudar na equipe, não faça tudo sozinha, né? Por exemplo, nós temos lá na SAF a secretária da terceira idade, mas ela pode ter pessoas que a ajudem a desenvolver o trabalho, porque senão fica às vezes muito sobrecarregado. Pessoas que venham a somar na equipe, dispostas a colaborar, um trabalho interdisciplinar, sabe? Porque você pode convidar pessoas da sua igreja ou de fora da igreja com seus conhecimentos para somar conosco, né? Um professor de educação física ou uma assistente social, podemos chamar um advogado, podemos chamar uma professora, podemos chamar uma psicóloga, podemos chamar uma fono, uma físio, um, 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 ah, um policial. Quantas pessoas nós podemos chamar para nos ajudar nas nossas programações? E monte um projeto de trabalho com os idosos da igreja. Você pode incluir os idosos da comunidade, ou seja, você vai ter os objetivos para fazer cada programação. Qual é o objetivo dessa programação? A gente nunca vai fazer uma programação só para passar o tempo com eles, sabe, queridos? Não é assim como alguns pais que às vezes trazem os filhos para uma atividade da UCP ou da igreja e deixa lá, ah, não, ele vai cuidar para mim. Não é uma coisa assim, não é só esse cuidar, mas é muito mais, né? Não é uma programação só porque tem que ter uma programação. Programação que tenha vida e um objetivo claro para ela acontecer, né? Fazer um cronograma de atividades para o trimestre, para o semestre, como ficar mais fácil para você se organizar. E aí, a gente, claro, vai pensar em ações de treinamento, porque quando você receber essas fichas dos idosos que você está fazendo o levantamento da sua igreja, você vai ver ali a, naquele levantamento, você vai ver o que ele tem interesse, o que ele gosta, o que ele não gosta, onde que ele já atuou, você vai ter um mapa, né? Então, você pontua tudo isso, e aí você vai ver lá aqueles que têm interesse em planejar com você, em conduzir os trabalhos de te ajudar. Esses idosos precisarão de treinamento, então você já tem aí, né, um nicho para você trabalhar, justamente nesse sentido de prepará-lo para estar mais junto com você e te ajudar nas programações. É claro que você, como líder, vai estar dirigindo o trabalho, vai distribuir, delegar, né, responsabilidades com esses membros e com os convidados, né? E encontrar juntos, né, um nome para esse grupo, né? Juntos. Tem vários nomes aí que os irmãos usam. Se eu não me engano, na Centenário, eles usavam como felicidade. A nossa secretária da terceira idade da Sinodal, Denise Saito, ela tem trabalhado muito por conta da pandemia, porque ela é fisioterapeuta. Então, ela não tem conseguido participar nas atividades e por isso que também ela não está dando esse treinamento, porque está totalmente envolvida com esses trabalhos. Ela trabalha muito com pessoas da terceira idade também, atendendo em suas casas, né? Podemos pensar, amado, eu não tenho trabalho ainda. Como que a gente começa? Vamos dar um pontapé inicial, né? Assim, de uma maneira divertida, assim. Vamos, sei lá, de repente marcar um chá ou um jantar com esses idosos para dar o pontapé inicial. Hoje a gente ainda não pode fazer, né? Mas quando pudermos, é uma ideia. O pontapé inicial. Como vamos começar tudo isso? Ampliar as informações sobre os serviços destinados para a terceira idade. Ou seja, tem serviços de custo baixo, de fácil acesso e até mesmo gratuitos. Vocês já devem ter ouvido que hoje nós temos universidades destinadas para a terceira idade, o SESC tem muita programação, então a gente pode incluir, né,
tudo isso aí nos nossos pensamentos e usufruir dessas coisas também com os nossos idosos. A ficha de avaliação e de interesses, eu coloquei uma sugestão, tá? Assim, é bem completo e enorme. Esse slide aqui vocês vão me fulminar, mas depois vocês em casa ou quando vocês abrirem, vocês fazem alguma coisa menor. Eu concentrei tudo aqui, olha só. Então, numa identificação, sabe quando você vai fazer aquele, deixa eu ver quem são os idosos da igreja, então você vai ter a identificação de todos eles aqui. Por que que é importante você saber a data de nascimento? Não é só para saber quantos anos ele tem. Você pode cumprimentar no aniversário, em vez de só chamar na frente e mandar uma correspondência, né? Então, nome, data de nascimento, naturalidade, de onde veio essa pessoa, o estado civil, né? O endereço, o telefone, e-mail, se tiver, até quando estudou, qual a profissão dessa pessoa, que versículo bíblico ela prefere, ela vive só, ela vive acompanhada, né? Tem algum tipo de trabalho ainda? Ela tem autonomia? Ela depende de algum cuidado especial, né? Questões sobre saúde, tudo que nós pudermos saber a respeito da saúde dessa pessoa, porque nos ajuda quando nós formos sair com ela, né? Para nos prepararmos, ou o lanchinho que você vai preparar para o diabético, ele é um pouco diferente do outro, que pode tomar um suco normal com açúcar, né? Você tem uma pessoa para você ter um contato em caso de emergência, né? Então, isso é uma ficha básica. E aí nós temos atividades diversas para ele colocar o número. Ler, eu gosto e faço. Ler, eu gosto e não faço. Ou ler, eu gostaria de ler. Gostaria de fazer. Pintar, eu gostaria de fazer. Já tem um indício, ó, tem gente que gostaria de pintar. Isso aqui é um mapa para a gente poder criar as nossas programações e atender de maneira diversificada o grupo, né? O que que eles gostam de fazer também, né? E aqui do lado, opa, e aqui do lado a gente tem outras atividades que eu gostaria de fazer e que eu posso ter omitido nessa ficha. E as prioridades, ele vai colocar as atividades que ele prefere na ordem numérica entre parênteses. Então, por exemplo, aqui nós colocamos 4, certo? Palestras, estudos bíblicos, festivais, ginástica. Ele vai colocar, eu prefiro festivais de música, número 1. Número 2, palestras com médico. Ele vai colocar para você, assim, mapear, né, os gostos, as predileções, ou seja, como que eu vou desenvolver esse trabalho com esse grupo. E aí, no final, eu deixei um espaço para esse idoso, essa idosa, colocar se ele poderia ajudar, orientar ou coordenar alguma atividade. Então, ele pode colocar sim em tal área e as observações. Por exemplo, uma senhora fala, sim, eu bordo muito bem e eu gostaria de ajudar nessa área. Você já tem alguém que você pode recrutar, né, para te ajudar também em alguma das suas palestras. Então, é um questionário grande, mas é porque ele vai mapear, né, tudo que você pode fazer. Então, o que eu estou falando aqui é sobre ideias de trabalho que você reúna ideias, né, através desse questionário também, para você montar o seu cronograma geral, que pode ter reuniões gerais, reuniões espirituais, passeios, lições de informática, ensaio de coral ou grupo musical da terceira idade. Pode ter um dia de carimbar folheto, por exemplo, né? Pode ter um dia que é uma pescaria, uma caminhada no parque, uma palestra, aliás, palestras de todos os tipos, inclusive pertinentes à fase da vida deles, né? Ou sobre algum tipo de livro que vocês vão ler juntos e você destaca um capítulo que vai ser compartilhado com o grupo, orientação de prevenções diversas, palestras sobre qualidade de vida, exercícios físicos, de preferência com alguma pessoa que saiba orientar isso profissionalmente, né? Porque a gente pode, de repente, ensinar algum exercício físico de uma maneira que vai machucar o idoso, né? Então, ter alguém que saiba orientar bem isso. Parte da culinária, né? Não só ensinar ou escrever uma receita, mas ensinar fazendo e todos poderem provar daquela receita juntos. É maravilhoso esse momento das pessoas, né? Oficinas de artesanato, de costura, uma viagem turística, cinema, teatro,
ah, museus, almoço fora, vamos sair para nos alimentarmos juntos, debates, projeção de filmes, há muita, a gama de coisas que nós podemos fazer é muito grande, irmãs, né? E nós podemos distribuir essas tantas atividades durante o ano. Ou seja, você, às vezes você nem consegue fazer metade do que a gente escreveu aqui no ano, mas distribui, porque tem coisa aqui que você pode fazer toda semana, tem coisa que você vai fazer a cada quinzena, outras acontecerão uma vez por mês e outras apenas uma vez ao ano, né? Então você vai distribuindo dentro da sua programação para ficar bem diversificado. Exemplo, em janeiro, vamos imaginar aqui, ó, montei um calendário, tá? E, evidentemente, como secretária, eu vou passar tudo isso para a minha diretoria da SAF, para que ela veja e, claro, encaixe dentro das programações para não colidir as datas e eu esvaziar a outra programação da SAF, porque eu marquei alguma coisa da terceira idade. A gente tem que ser parceira com a nossa diretoria, certo? Então, vamos por em janeiro. Ah, eu estou planejando um almoço de verão e que pode, de repente, ser junto com esse bem viver em tempo, no tempo livre. A gente pode ir num parque onde tem uma acessibilidade boa e lá nós fazermos uma programação ao ar livre de lazer e almoçarmos juntos ou fazermos, como se dizia na época da minha bisavó, um converscote, né? Para quem não sabe, é um piquenique, não é isso, Sandro? Fazer um converscote bem gostoso. Ah, em fevereiro, não vamos fazer de novo um almoço fora, vamos fazer um passeio ou uma atividade de recreação, dar talvez o início aos ensaios de um coral da terceira idade, né? Conseguir alguém aí que pode me ajudar nessa parte da música e dar início então a esse coral da terceira idade. Controlem o meu tempo, por favor, irmãs. Ah, março, podemos trazer uma palestra sobre saúde do idoso, alguma coisa bem legal, não enfatizando muito a doença, sabe, irmãos? Né? Mas, assim, enfatizando outras situações que estão ao lado, né, da geriatria também. Ou pegar uma oficina aberta no meio da semana e fazer com os idosos. Em abril, vamos assistir uma peça teatral fora, ou vamos nós, os idosos, né, com a equipe dos idosos, ensaiar e eles apresentarem uma peça teatral para a igreja e promover um debate dessa peça, se for o caso, ou fazer um intercâmbio entre avós e netos, a gente pode ir jogando com as ideias, né? Em maio, olha que delícia fazer um acampamento com os idosos, né? Podemos pensar nisso. A noite do pijama não sei se caberia, mas também seria uma ideia, né? Junho, o nosso coral da terceira idade que começou a ensaiar em fevereiro já pode fazer uma audição fora. Se não for para a própria igreja, pode fazer uma audição num lar de idosos ou mesmo no orfanato, no hospital, né? Nós podemos nos cercar também desses serviços para poder levar uma música de qualidade, de esperança para os que estão fora da igreja, né? Pensar em uma atividade de missões aqui. Em julho, podemos pensar numa festa social, por exemplo, a Noite da Saudade. Quanto não se pode fazer numa Noite da Saudade com o grupo da terceira idade? Pensem que criativo que pode ser uma noite dessa, né? Em agosto, quem sabe um chá com um debate. Vamos falar sobre o Estatuto do Idoso com o advogado e, em meio a isso, nós estamos tomando um chá e sendo aprimorados, adquirindo conhecimento. Em setembro, promover um jantar da primavera. De repente, os idosos, o grupo promove e convida a igreja para participar, com tudo que tem direito no jantar da primavera, né? Flores, aquelas coisas bonitas. Outubro, um café da manhã, assim, focado em orações, numa primeira parte, e depois partimos para atividades esportivas até. Por que não? A terceira idade também joga vôlei. É diferente do vôlei do jovem, mas eles jogam também. Ou seja, alguma coisa que envolva práticas esportivas, né? E eu pensei até, a Denise que vai gostar, culturalmente, escreva a sua biografia, cada idoso escrever a sua biografia. Um desafio, né? A gente sabe que nem todos vão topar, mas pode ser que alguns escrevam suas biografias, né? Em novembro, uma festa social,
promover uma viagem ao redor do mundo. E aqui sim seria bom que a igreja toda participasse. Vamos imaginar que a UCP fosse um dos ah, representasse assim a Ásia, a UPA representasse a Europa, sabe, dividir assim ao redor do mundo e cada uma dessas partes do mundo, aquelas sociedades dessem, fizessem a decoração ou trouxessem aspectos culturais daquela parte do mundo. Talentos na maturidade, fazer uma exposição dos talentos dos nossos queridos da maturidade. Em dezembro, fazendo coro aí ao que a Letícia nos trouxe, os nossos idosos poderiam ser idosos voluntários também, porque eles também podem ter os corações abertos para abençoar, né? E fazer visitas conosco e termos no final um momento de confraternização encerrando o nosso ano das atividades. Quer dizer que a gente tem um calendário de 12 meses que nós podemos usar e fazer muitas coisas interessantíssimas com os nossos idosos. Não é só sentar, orar, pedir orientação de Deus, iluminação do Espírito Santo, prestar atenção naquelas fichas de interesses, né? O que é que nós podemos somar e tornar a nossa terceira idade viva, alegre, participativa, envolvente. Essa que é a ideia, sabe, irmãs? Vejam só, aqui eu coloquei algumas fotos de trabalhos para vocês verem o potencial. Essa foto ainda era de quando eu fazia parte da SAF do Brás. Nesse momento, essa nossa irmã que está de rosa, que é abaixada, ela é professora de educação física, então ela foi fazer esse trabalho de exercícios, explicando, olha, vejam que você coloca uma cadeirinha, estão percebendo? Porque é o tempo do idoso, é como ele consegue fazer aquele exercício, né? Dá para você chamar um garotão, um professor ali para fazer um treino como ele faria num time de futebol, porque esses nossos irmãos não vão conseguir. Então a gente faz adequando para eles os exercícios, né? Então ela estava ali para ensiná-los e estimulá-los. Como você pode continuar fazendo isso na sua própria casa, né? Já que aqui na igreja a gente só vai fazer hoje. No centenário, a nossa irmã Denise Saito faz isso na igreja dela também, né? Ela tinha essa ferramenta de poder usar o espaço da igreja e toda semana ela tinha fisioterapia ali. Vejam aqui que ela levava, eles compravam os pezinhos, eles tinham os elásticos e eles faziam os exercícios juntos, né? Eu tive a oportunidade de visitar o trabalho, tirei uma foto com eles e aí você vê eles e coisas que eles podem aprender e continuar fazendo nas suas próprias casas. Aqui o trabalho na terceira idade, no centenário, era mais regular antes de entrar a pandemia, porque toda semana eles tinham esses encontros e você, de repente, pode ter esse espaço para fazer isso na sua igreja também, né? Com alguém que venha de fora e ofereça esse serviço para os idosos. E aqui nessa foto não tinha só membros da igreja, porque eu testemunhei no dia várias visitas que estavam também sendo evangelizadas, porque havia, antes de começar o trabalho, o quê? Sempre, irmãs, sempre, uma devocional, sempre uma oração, para antes passar para a parte prática, né? Sempre o espiritual vem antes de qualquer coisa nas nossas programações. Aqui, também lá, quando eu fazia parte do braço, porque eu me envolvi bastante na Secretaria da Terceira Idade. Então, essa foto à esquerda foi um dia maravilhoso. Peguei assim, Itu. Itu é uma cidade perto, é uma cidade agradável, então nós podemos fazer um bate e volta, passar um dia numa cidade. Nós fomos conhecer vários lugares aqui. Aqui onde essas irmãs estão sentadas é um parque chamado Varzito, né? Lá em Itu. Nós fomos conhecer esse parque, ele tem uma rocha diferenciada que ela descasca, assim, sabe quando a sua unha, você pega assim e puxa e sai uma partezinha, dá uma lascadinha? É a mesma coisa, são rochas formadas assim. Nós conhecemos esse lugar, conhecemos a Fazenda do Chocolate que fica lá. Tudo isso, você como secretária, vai antes ligar nos lugares, perguntar o preço de como é que é, né? O que que aquele lugar oferece? Se tem lugar para os idosos sentarem, né? Porque eles precisam descansar de vez em quando, né? O que que inclui o valor da alimentação?
Tudo isso você soma para fazer o preço daquela programação. A gente vai ter que ter um ônibus ou um micro-ônibus para levar nossos queridos. Então, é um pacote completo, né? Conhecemos a Fazenda do Chocolate, o processo da fabricação, almoçamos comida da roça, muito boa, lugar agradável. Depois fomos para o centro de Itu, tem um centro cultural maravilhoso ali. Vimos aquele parque onde tem os exageros de Itu. Pasmem vocês, entramos em contato lá com a igreja de Itu, porque eu conhecia pessoas lá, e fomos recebidas pelos irmãos da igreja de Itu, onde nós finalizamos o nosso encontro com um cafezinho da tarde e voltamos para São Paulo. Foi um dia muito intenso. E olha, irmãs aqui com mais de 80, viu? Participando com euforia dessa nossa programação, né? Inclusive essa nossa irmã Holanda, que está aqui com a bengalinha, que já está com o Papai do Céu, completou 100 anos e aí o Senhor a recolheu, mas ela fazia questão de estar conosco nas programações, porque eram vivas, né? Aqui à direita, nós fomos para o Teatro São Pedro, né? Uma audição de uma orquestra gratuito. Levamos o pessoal para lá, para participar e assistir. Aqui já foi um outro passeio com o pessoal da terceira idade da Monte Sinai, que é onde eu estou agora. Nós fomos passear no Parque Maeda, que também fica em Itu. Foi um dia gostoso demais. Fomos de ônibus para lá, e também tinha alguns que nos acompanharam que não eram da terceira idade, mas usufruímos de um dia muito bom. Aqui nós abrimos para a Federação Leste participar também. Aqui, o trabalho pela Betel da Vila Malha, que também tem uma atividades boas com a terceira idade, né? Olha só, cinema em casa, por que não, né? Aqui foi na casa da nossa irmã Fátima, foi a Imaculada que me passou essa foto, e elas foram lá na Fátima assistir esse filme, né? Um trabalho da terceira idade. Encontros mensais que elas faziam, todo mês elas faziam encontros aqui para a edificação do grupo. Eu cheguei a participar de um deles, que é essa foto menor. Elas fizeram até um passeio na praia, foram na casa de uma das irmãs da igreja que tem casa na praia, e elas foram para lá fazer um passeio na praia. Quer dizer, a gente às vezes não precisa gastar tanto para fazer um passeio, né? A gente aí já tinha onde ficar, né? Mas a gente pode aproveitar esses momentos também juntas, em comunhão. Artesanato, chamar alguém de fora para ensinar a fazer um artesanato. Essa tarde foi muito gostosa. Aprendemos aqui do lado esquerdo a fazer uma carteira com aquelas caixas de leite, sabe? Caixas de leite, como chama? UHT, né? Que você abre, ela virou uma carteira. Nós forramos com tecido, ficou muito bonito. Essa foto aqui à direita foi um chá oferecido pela Federação Norte, já fazem uns anos, mas foi um chá para a terceira idade, muito edificante também. Aqui uma reunião mensal, não na igreja, mas na casa da sócia, né? Lá na Monte Sinai, nós fazemos a reunião na casa das sócias. E vejam aqui, dessas mulheres que estão nessa reunião, nessa sala, nós temos aqui 7 visitantes. De todas essas que estão aqui, 7 eram visitas que a dona da casa convidou, vizinhas e amigas ali da região para participarem. Então, uma maneira da gente evangelizar a terceira idade também, né? E a nossa irmã Denise Saito colaborou nessa programação também com exercícios na casa dessa sócia. Passeio para a Festa das Flores em Arujá, é pertinho, é baratinho, sabe? É bem menos cansativo do que Olambra, porque Olambra é muito grande, né? Então você pode ir para um lugar menor, onde elas também vão ver muitas coisas bonitas. Alugue um ônibus, enche esse ônibus de idosos e idosas para fazer um passeio diferente, né? Aqui nós temos a Dona Inês. Olha, nós levamos esse ônibus, todas essas pessoas foram nesse ônibus para Arujá. A Betel de Guarulhos, tem aqui 2 fotinhos. Olha que gostoso, passeio em Guararema, né? E tomaram o trem. Olha que gostoso isso, queridos, né? Vivenciar isso com a nossa terceira idade. Nós temos um trabalho aqui em São Paulo da CPTM, que é um trem que você aluga, né? Você pode ir no comboio, ele vai direto para Jundiaí,
ou ele vai direto para Mogi, mas ele assim, é um vagão específico, um trem mais antigo. Então, a gente também pode fazer passeios nesse nível, né, com nossos idosos. Aqui tem um passeio feito pela federação, eu acredito, né, de Guarulhos para Guararema, e um dia no sítio, foi um day use, né? Então, eles alugaram um sítio para ficar um dia, e lá fizeram um trabalho gostoso também para a terceira idade. Aqui, a SAF de Vila Gustavo, né? Eles também tinham trabalhos mensais, fizeram esse artesanato, essa agendinha que decoraram. Olha que bonito, os jovens ajudando na programação, integrando, né, a sociedade, cantando os louvores junto com os idosos da igreja também, né? Aqui, lá na Monte Sinai, nós fizemos um chá com a palavra, falamos sobre neuróbica, a Denise nos ajudou aqui também, e aqui nós preparamos o ambiente do passado, né? Então, ali um carrinho de chá, com objetos, né? Chapéus, que não se usa mais tanto, mas ah, coisas, acessórios, né, irmãs? Que pudessem levar a uma época anterior e tiramos fotos com elas, tem tudo isso. Quem que está com o microfone aberto, por favor, feche. Então, tiramos foto dessas irmãs na programação também. Foi muito gostosa essa tarde. Então, até aqui foram modelos, fotos que eu recebi para compartilhar com vocês de trabalhos com a terceira idade. Lembrando, eu gosto muito dessa frase. Envelhecer é pura poesia. Faz parte da vida, ninguém pode brecar isso, a não ser que queira tirar a sua própria vida, que é uma pena que alguém queira fazer isso, mas envelhecer é pura poesia. E olhe só, até o sorriso fica entre aspas, né? As ruguinhas ao lado dos nossos olhos, ou em torno da nossa boca, são aspas, né? É assim, o nosso sorriso, o contentamento de fazer parte, né? De poder chegar a longos anos de vida e ter tantas histórias, tantas experiências edificantes para contar e para estimular, né? Então, a ideia, amadas, é que as nossas atividades, a gente promova atividades que sejam edificantes, gratificantes, estimulantes, criativas, que sejam envolventes e também participativas. Dá para fazer muita coisa. Eu creio que vocês viram que dá, né? O primeiro passo, evidentemente, é se dispor, primeiro diante do Senhor, para que Ele te use como seu instrumento em todas essas atividades, e junto com aqueles que Ele tanto ama, que são também os da terceira idade. Amadas, nós somos, na nossa sinodal, 36 SAFs. Só 8 SAFs nossas têm trabalho com terceira idade. Então, nós temos aqui o convite para as outras 28 SAFs se envolverem, criarem, oportunizarem momentos tão bons para esses que já contribuíram muito com a vida da igreja, né? Promover para eles também atividades que continuem dando vida e tirando deles também, né? O melhor que eles ainda podem oferecer para todos nós. Eu consultei a Bíblia, o GTSI, esses 3 sites e também o livro que eu coloquei aqui para vocês, o nome e a editora, tá certo? Então, sei que foi bastante material, mas era o que eu tinha para compartilhar com vocês e vai ficar disponível também no material que a Sandra vai colocar para nós já na semana.